Muito boa noite. Boa noite para vocês que já estão chegando nesta live da Rádio Cultura, do Jornal Boa Vista. Esta é uma série de lives que a gente vai procurar fazer aqui no Instagram da Rádio Cultura e do Jornal Boa Vista a partir de agora, como uma forma de aproximar ainda mais a rádio, o Jornal Boa Vista, do nosso público que, em virtude da pandemia, muitas vezes está mais em casa, está mais restrito. Então, queria agradecer a todos vocês que já estão acompanhando esta live. Eu sou Leandro Vesolowski, sou membro da bancada do Estúdio Boa Vista, sou repórter policial da Rádio Cultura e também do Jornal Boa Vista, e nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante. Temos um convidado especial nesta noite. Nós vamos tratar de violência e a criminalidade. E eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo já o nosso convidado desta noite. Vou enviar Enquanto a gente aguarda o nosso convidado acessar a nossa live, eu queria dizer que a programação da Rádio Cultura no FM 105.9, programação diária no 105.9, você pode acompanhar também toda a repercussão das matérias que a gente faz no site jornalboavista.com.br. Está conosco, já está conectado conosco, o Rodrigo Stirmer, psicólogo, psicoterapeuta, graduado pela UPF, pós-graduado pela Universidade de Passo Fundo, e que hoje é o nosso convidado. Rodrigo, primeiramente, queria te saudar aqui, agradecer a tua disponibilidade em nos atender para a gente falar um pouquinho dos assuntos que a gente vai tratar aqui essa noite. Boa noite. Boa noite, meu velho. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Prazerzaço te reencontrar depois de tanto tempo também, te ver, né? Mesmo que à distância. Vamos lá, vamos conversar, bater um papo aí, cara. Verdade. Olha, o Rodrigo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em Carazinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, Rodrigo. Hoje você atua lá no SEST Senat em Carazinho, onde tivemos a oportunidade de ser colegas, né? E você também tem um consultório, você atende também em Carazinho e região. Isso, Leandro, isso. Atendo no SEST Senat, cara. Meu percurso é clínico, né? Desde que eu iniciei na psicologia, a clínica sempre foi meu chão, cara. Então, sempre tive uma paixão por compreender o ser humano, por entender a mente humana, por entender como funciona, né? Em 2014, eu me formei, tive a oportunidade de entrar no CSNAT em 2018, né? Já vou para 3 anos e pouquinho lá, atendendo comunidade, atendendo transporte, atendendo as pessoas, né? E, cara, é psicologia, é clínica, é consultório, é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. A gente agora está começando também um trabalho com avaliação psicológica, alguma coisa de RH também incluindo. É muita coisa, bastante coisa. Muito legal. Rodrigo, a nossa intenção hoje é entender um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho sobre violência, sobre criminalidade e as explicações que a psicologia pode ter para comportamentos agressivos. Eu acho que está muito em voga agora a questão também do DJ Ives, que tomou repercussão nacional, a agressão à esposa. A gente vai abordar esse tipo de situação também. Mas eu quero trazer à tona, inicialmente, para a nossa conversa, um caso aqui da nossa região, um caso em que um homem, um adulto, um homem de cerca de 40 anos, acabou agredindo uma vizinha, uma criança de 10 anos de idade, município de Itatiba do Sul, comunidade de Sete Lagoas. A criança internada em Passo Fundo, felizmente está se recuperando. Comportamento agressivo, Rodrigo. Um adulto contra uma criança. Que explicação tem para isso? Cara, o ser humano é complexo, né? Eu acho que primeira coisa é a gente pensar que o ser humano é complexo. Não existe uma causa única, né? Não existe uma causa específica para situações desse tipo. A gente tende sempre a se impressionar, né? Eu acho que essa é a primeira situação quando a gente vê algo desse nível, né?
repele. Todo mundo, quando vê, fica anojado com esse tipo de situação. Acho que a primeira reação que a gente tem como ser humano. Parece tão distante de nós isso, né? Parece tão anormal presenciar uma situação desse tipo. Parece tão anormal imaginar que um ser humano com tanta força, com um nível muito acima de uma criança, seja capaz de cometer isso. Parece que seria algo inimaginável algum de nós estar nessa posição que essa pessoa está. E esse é um dos primeiros, um dos primeiros preconceitos que a gente tem como ser humano. De acreditar que coisas desse tipo estão tão distantes de nós assim. Somos todos, a todo momento, a qualquer situação, seres potenciais a vir a cometer atos desse tipo. É muito importante. Todos nós. Todos nós. Todos nós, em momentos de crise, em momentos que somos pegos desprevenidos, em momentos que alguma situação específica possa tocar em algo nosso, que a gente muitas vezes não compreende, não entende, não faz questão de onde vem, né? Somos seres que estão constantemente em defesas, a gente está sempre se defendendo de nós mesmos, né? A gente está sempre tentando não entrar em contato com nossos piores aspectos, né? A gente tende a se ver como bonzinhos, como santinhos, como pessoas recatadas, como pessoas civilizadas. E aí, quando a gente vê esse tipo de situação, a primeira reação de espanto é que isso está muito distante de mim, né? Isso está muito longe de mim. E essa reação da repulsa, do nojo, da indignação, mostra o quanto essa situação toca em mim. Toca em algo meu que me espanta tanto, e o espanto é um meio de eu me distanciar dessa situação, porque se eu não me espanto, eu posso pensar que, peraí, então isso é normal para mim? Por que esse espanto? O que esse espanto quer me dizer? Por que esse espanto vem? Né? Esse espanto é meio que um meio defensivo de eu estar distante daquela situação, né? De eu me defender de qualquer possibilidade de eu ser um próximo a vir a cometer algo desse tipo. Quando a gente fala em psicologia, cara, e principalmente em psicanálise, né, que somos seres de inconsciente, a gente não é só uma consciência, né? A gente não é só aqui eu e você conversando e não temos o domínio sobre nós mesmos, né? Nós somos seres, os estudos vão mostrar que, cara, a maior parte da nossa mente ela é inconsciente, né? Tem aquele exemplo do que fica embaixo, né, como se fosse essa caneta aqui, a parte azul é a mente, né? A parte azul é a mente, é isso aqui que aparece, o resto é tudo inconsciente, o resto está tudo soterrado. É o iceberg, isso aí, é o iceberg. E esse é o perigo. E esse é o perigo. Por isso que quando nos vemos muitas vezes tão distanciados dessas situações, somos seres sempre em potencial de vir a cometer, quem sabe não situações desse tipo, mas situações próximas ou parecidas em outros níveis da nossa vida, né? Então, somos seres agressivos, né? Somos seres constituídos de pulsões agressivas e não somente amorosas, né? Somos seres agressivos. Eu sempre falo, né, cara, isso aqui que a gente está fazendo agora, esse bate-papo aqui, grande parte da nossa cota, da nossa pulsão agressiva está sendo depositada aqui. A nossa agressividade é o que faz a gente estudar, a gente ler, a gente conversar, a gente se interessar. É o que o nosso famoso Freud chama de sublimação. Eu sublimo meus aspectos agressivos em algo produtivo para a sociedade, né? Quando o cara vai lutar, quando o cara vai jogar futebol, quando o cara está colocando ali pulsões agressivas justamente para não poder vir a cometer atos desse tipo, que são pessoas que acabaram não conseguindo fornecer esse subterfúgio para a agressividade, né? E aí alguma situação específica que toca algo nesse cara, vem à tona todo
tudo aquilo que está no inconsciente da pessoa, né? Vem à tona. E aí tem que ver, né? Tem que ouvir esse cara, tem que compreender esse cara, tem que pensar, tem que ouvir o que essa situação despertou nesse cara, o que está por trás disso. Eu sempre gosto, né, cara, de trazer a situação de que, por mais absurdo que seja, por trás desse cara violento, por trás desse cara agressivo, por trás desse cara criminoso, existe um ser em sofrimento. De não responsabilizar ele pelo ato cometido. Mas existe por trás desse agressor um ser também em sofrimento, com uma história, com uma vida de situações tanto ou mais agressivas do que essa que ele veio a cometer. O histórico dessa pessoa é importante para entender isso, então. Sempre, cara. Sempre, né? A gente vai ter, tanto no ramo da psicologia, como até da justiça mesmo, né? Que a gente chama de perícia psicológica, onde é que vai se buscar compreender, né, todo o histórico, porque nada na vida de um sujeito, ao contrário do que as pessoas imaginam, é por acaso. Tá? Não é um evento isolado na vida desse cara. Esse evento é uma conclusão ou um efeito de uma vida vivida até aqui. Isso que aconteceu agora, que esse evento que aconteceu, que tu comentou, por exemplo, ele, simbolicamente, ele quer dizer alguma coisa sobre a vida desse sujeito, né? Tem o crime objetivo, analisado perante a justiça objetivamente, concretamente, então tem uma situação que vai ser averiguada, porém, tem o criminoso, né? Com uma história, com uma vida, querendo manifestar algo no crime cometido, querendo dizer algo com o crime cometido, né? O exemplo do, como é que é lá do, como é que era aquele cara lá que foi preso, que parou o Brasil? Fugiu o nome agora, o Lázaro. Então, o que aquilo quer dizer, né, cara? O que aquilo está querendo dizer? O que aquilo está querendo mostrar? É interessantíssimo imaginar e poder se aprofundar e pensar assim, o que esse cara quis dizer com tudo isso que ele fez? O que está por trás? Não é um evento isolado, né? Tem coisa aí. Rodrigo, e a questão da pandemia, porque nós estamos vivendo um momento, a nossa geração, algo semelhante. E nós temos pessoas que permaneceram por mais tempo dentro de casa. Há quem diga, né, que maridos conheceram suas mulheres durante a pandemia. O lado mais constante, a convivência mais constante fez conhecer mulheres, conheceram seus maridos, a verdadeira face, durante a pandemia. O comportamento das pessoas alterou muito durante a pandemia? Uns conheceram seus maridos, outros nem deu tempo de conhecer, porque fugiram quando começaram a conhecer, né? Teve de tudo. Cara, o ser humano tem muita dificuldade de ficar consigo mesmo, né? O ser humano tem muita dificuldade de conviver olhando no próprio olho. O ser humano tem muita dificuldade de se olhar no espelho. Tem uma paciente, inclusive eu recebi ela hoje, que ela brinca muito, e eu acho muito, muito verdadeiro e muito sábio o que ela diz. Ela diz, quando eu sento na tua frente, eu não te vejo, eu me vejo. Quando eu venho aqui no teu consultório, tu é o meu espelho. Eu te vejo como um espelho, porque aqui eu me enxergo. E é horrível se deparar com algumas faces minhas. É horrível perceber de fato quem eu sou. Por isso que às vezes a pandemia fez isso com as pessoas? A pandemia fez as pessoas se enxergarem? Ela obrigou, né? Ela obrigou as pessoas a se olharem. As pessoas não tiveram solução. Da mesma forma que um criminoso mostra num ato uma representação de alguma coisa que ele quer dizer, a pandemia, na ansiedade, na angústia, na depressão, nas separações, também mostra algo do sujeito que ele quer representar. O que essa angústia está me dizendo? O que essa ansiedade está me dizendo? O que essa coisa insuportável de ficar comigo mesmo, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? O que isso está querendo me mostrar? Né? Por que eu preciso de 10 horas de trabalho diário? Por que eu preciso estar sempre em movimento? Por que eu preciso estar sempre funcionando?
do que eu escapo ao estar sempre nessa rotina, né? O que as pessoas falam muito, né? Bah, eu não tenho tempo para pensar em mim, né? Eu não concordo. Eu acho que tu faz o que tu faz para não ter tempo de pensar em ti. É É o uma forma contrário. de esconder dessa realidade. Sim, é uma forma de se distanciar de si mesmo, cara. A nossa verdadeira face, ela é amedrontadora, né? E aí, cara, por isso que o tratamento psicológico ele é tão difícil também. Por isso que muitas vezes quando as pessoas começam a tocar em algumas situações, começam a entrar mesmo, elas às vezes vazam, elas não aguentam, né? Porque é meio terrível tu se deparar com a tua verdadeira face, né? Com os teus pensamentos mais absurdos, com as tuas vontades mais absurdas, com aquilo que de fato tu quer, com aquilo que de fato tu fez da tua vida. Então a pandemia foi tipo assim um empurrão, né, cara? A galera não teve para onde escapar. E aí começou os problemas, né? Aí começou também, aumentou muito taxas de depressão, suicídio, né? A gente vê, cara, a demanda psicológica assim nessa pandemia foi absurda, todos os colegas falando, né? Assim, nunca se viu nada igual, né? Então, nesse sentido, eu vejo como algo, é difícil falar algo positivo, né, cara? Mas algo que veio para mostrar um pouco outras coisas, para a gente olhar para coisas que a gente não estava olhando. Muitos conseguiram, muitos não conseguiram, né? É aquela coisa, né? Quando tudo passa, volta tudo ao normal rapidamente. Mas eu acho que foi uma boa oportunidade para isso, para as pessoas poderem se encontrar, se olhar, se perceber. Certo. Bom, para você que está acessando a nossa live agora, primeiramente agradecer. É você que tirou um tempo para nos ouvir. Nós estamos recebendo hoje no Instagram da Rádio Cultura e do Jornal Boa Vista, Rodrigo Stirmer. Estou pronunciando certo o teu sobrenome, Rodrigo? Exatamente, perfeito. Rodrigo Stirmer, psicólogo, psicoterapeuta, graduado e pós-graduado pela UPF de Passo Fundo. Ele que é psicólogo no SESC Senat em Carazinho e também atende na região, no seu escritório, no seu consultório de psicologia. E online também, mais do que nunca. É mesmo? Vamos falar sobre Bastante. isso. Vou convidar você que está nos acompanhando para participar, pode mandar o teu comentário. Eu já vi que teve alguns comentários aqui, Rodrigo, eu quero dar uma repassada, bastante gente entrando aqui na nossa live, deixando o seu comentário. Aqui você pode deixar também a sua participação. O Alexandre Teixeira, nosso colega de SESC Senat, também está acompanhando. Obrigado, um abraço para o Alexandre. Tive o prazer de ser colega desse grande instrutor aí em Carazinho. Fazendo 9 anos de SESC Senat, Alexandre. É verdade, que legal, que bacana. O Roberto Cruz, escritor, esse é o meu psicólogo, falando de um assunto que muito me interessa. Obrigado ao Roberto pela companhia, está acompanhando também aqui. E dentre os assuntos que nós falamos, o Gustavo também está dizendo, olha, excelente assunto a ser abordado, principalmente pelos fatos envolvidos na semana. Eu quero abordar um pouquinho, Rodrigo, essa questão também, já que nós estamos falando de criminalidade, estamos falando de violência, nós tivemos esse fato aí com o DJ Ives, né, que tomou repercussão nacional. Violência doméstica, ela também nesse período se acentuou? Quais são as causas, se é que dá para dizer que tem uma única causa para a violência doméstica? Aquela pessoa que tu ama, aquela pessoa da tua confiança, de repente ela passa a ser um estranho e passa até mesmo a te agredir fisicamente. Que explicação se tem para isso? O amor virou desculpa para muita coisa, né, Leandro? A gente ouve muito e a gente recebe muito que, por exemplo, de mulheres que estão em relações agressivas, que se usa até mesmo o argumento de que ele me ama tanto que ele até me bate de tanto que ele me ama. Por mais absurdo que esse discurso possa parecer para quem ouve, né, é algo extremamente comum. É algo extremamente comum. Quando a gente vê estampado isso nos noticiários, eu estava almoçando e enquanto eu almoçava, eu via cenas desse cara aí batendo na mulher. E aí eu olhei para a TV
e eu vi que algumas pessoas começaram a olhar para a TV e começaram a perceber a cena, e é instantâneo. Né? É instantâneo, tu abandona o que tu está fazendo. Tu paralisa, tu choca com a situação. Tu não consegue entender, e de novo, vem sempre esse primeiro ato, quando tu enxerga isso, que é de repúdio, né? De nojo, de indignação, de pensar que, como eu queria estar ali, né? Como eu queria estar ali para poder interceptar, para poder reagir, para poder botar o cara no lugar do cara. Porém, de novo, somos todos seres em potencial a todo momento, cara. Quando a gente está na rua, no trânsito, e o cara faz barbeiragem na tua frente, né? Quando o cara te tranca, quando o cara tá devagar, quando tu tá com pressa, naquele momento vem sempre o impulso agressivo toma conta, tu sente o sangue ferver no teu rosto quando acontece esse tipo de situação, né? Então, nesse momento, a gente tem um mecanismo psíquico que é da censura, para poder falar de uma forma simples, até para a gente poder conversar aqui. A gente tem uma censura, né? A gente tem essa censura que consegue, né, segurar essa coisa que vem. A gente tem essa censura que consegue deixar a gente sob domínio da situação. O problema é que a gente nunca sabe quando essa censura pode quebrar. A gente nunca sabe quando pode abrir uma portinha e escapar alguma coisa dessa censura. A gente nunca sabe que momento. Então, quando tu olha a cena de fora, do cara batendo na mulher de uma forma covarde, né? Tu tá sem som, tu não sabe o que aconteceu, tu não sabe o contexto, tu não pega a história no todo, tu só vê aquela cena. Né? Tu só vê um cara que ele não tem mais censura. A censura foi pro espaço naquele momento ali, né? Tanto que quando chega um cara assim e tenta ali interceptar, tu vê que ele desiste. Né? Como quem diz assim, cara, nada que eu fizer aqui vai adiantar. Ele cegou. E aí tu ouve amigos, tu ouve colegas que usam esse mesmo termo muitas vezes. Cara, eu ceguei. Né? Paciência, eu ceguei, eu não enxerguei mais nada naquele momento. Depois, quando baixou a adrenalina, quando a censura voltou, eu me peguei do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo comigo. Então, de novo, se não estamos sublimando, que é um termo técnico, se a gente não está dando um sentido para essa cota de agressividade que está dentro da gente, se a gente não está conseguindo depositar essa energia para locais específicos, somos seres que ficam muito, que estão muito sempre próximo dessa agressividade. Né? A gente está sempre sendo muito páreo para poder executar coisas desse tipo. Se eu fico por alguns momentos da minha vida sem fazer nada, é muito comum, às vezes no final de semana, o cara fica em casa, meio deitado, meio jogado, e chega um momento que deu, né? Cansou. Tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa caminhar, tu precisa correr, tu precisa jogar futebol, cada um faz ao seu modo, que gosta, tu vai ler, tu vai estudar, tu vai gravar, tu vai fazer uma entrevista. Esses são meios que a gente tem de dar um sentido para isso. Agora, se tu tá dentro da tua casa, numa pandemia, com a tua esposa, estressado, achando que nada faz sentido, que nada te apetece, que nada te interessa, nada te importa, nada te encanta, nada te apaixona, né? Tu é um ser que tu tá propenso a poder extravasar isso de alguma forma. E aí vem a criança, vem o cachorro, vem a esposa, vem o que tiver que vir. Né? Rodrigo, e qual é o sinal, o start que eu devo procurar ajuda? Eu dou sinais de que eu estou prestes a explodir? Então, são vários. Né? Então, por exemplo? São vários, né? E cada ser humano ele vai dar esses sinais de uma forma diferente, subjetiva, única, né? E às vezes é muito sutil esse sinal. Às vezes pode ser uma dor de cabeça, às vezes pode ser uma diarreia, às vezes pode ser um mal-estar físico, às vezes pode ser um sintoma físico, né? Que tu vai para o posto de saúde e o médico vai dizer que tu pegou um vírus, né? Pegou uma bactéria, tu tá com gastro, não sei o quê, né? Que tu é tudo muito assim. A gente não tem uma cultura que leva em conta que somos seres emocionais, que somos seres
que tem um psiquismo, que somos seres que estão sempre somatizando, psicossomatizando no corpo. Então, só que o problema é que a gente sempre tende a dizer, não, isso passa, isso vai passar, né? É sempre esse discurso de que isso passa, de que não é nada, não é nada. A gente não tem uma cultura emocional, a gente não tem uma cultura de se analisar. A gente não tem uma cultura de puxar a sujeira debaixo do tapete, trazer a sujeira e lidar com ela, né? E poder entender o que está acontecendo. A gente prefere sempre deixar para amanhã, deixar para depois. Então, parece contraditório, né, Leandro? Mas assim, quanto mais em contato eu tô com esses meus aspectos demoníacos, com esses meus aspectos agressivos, quanto mais próximo eu tô deles, maior eu evito que situações desse tipo venham acontecer na minha vida. Porque essas situações não estão me dominando lá no meu inconsciente. Eu estou me apoderando dessas situações. Eu estou sob o controle dessas situações. Não são mais essas situações que me dominam. Sou eu que agora estou dominando essas situações. Então, eu começo a aprender a me detectar. Eu começo a entender que, cara, eu estou nervoso, então eu vou lá socar o saco de boxe hoje. Né? Porque eu sei que eu estou no meu limite. Né? Eu vou sair, eu vou me fechar no meu escritório, vou fazer meu trabalho, vou ler, vou estudar, vou fazer o que tem para fazer. Vou jogar meu futebol, vou sair. Então, assim, quando a gente está próximo disso, e quando a gente entende que, poxa, eu sou um ser humano, como aquele lá que ficou tantos dias no mato fazendo a polícia de louca, né, enlouquecendo a polícia, eu sou um ser humano como aquele ser humano, com as mesmas tendências que aquele ser humano tem. Porque se tu pegar a entrevista dos familiares do cara, dos amigos do cara, o que eles estão dizendo? A gente nunca imaginou. Esse cara não era assim. Esse cara nunca deu sinais de ser assim. A gente está surpreso com isso. O que isso quer dizer para nós? Esse cara era como nós somos. Né? Alguma coisa ali passou, alguma coisa falhou. Né? Alguma coisa. A gente tem um nome técnico para isso, que a gente chama de superego. Né? A gente tem uma instância aqui que é o superego. Esse superego é o quê? Esse superego é o que mantém a gente civilizado. É a força da civilização sobre nós. Né? E esse superego ele é constituído lá nas fases mais remotas da nossa infância. A partir do que os pais ensinaram, a partir do que a civilização nos ensinou, a partir das contenções que a gente teve que fazer para estar no mundo, né? Todas as coisas que a gente teve que abdicar para poder viver em sociedade, né? Todas as pulsões, instintos primitivos que ficaram dominados, né? Para a gente viver bem. Porém, se engana quem acha que eles não existem. Eles estão dentro de nós, de todos nós. E se houver falha nesse superego, nessa censura, eles podem vir à tona a qualquer momento. Né? Eles estão sempre ali rondando. Rodrigo, e em relação à violência, né? A violência ela cresceu muito, ela se tornou constante no nosso dia a dia. Eu que faço trabalho de reportagem policial, retrato isso, levo isso, essa realidade da sociedade para dentro da casa das pessoas. Tu acha que o comportamento violento ele se tornou um pouco banalizado? A gente está aceitando mais como se fosse uma coisa normal esse comportamento violento, às vezes dentro de casa, na mesma família. Se banalizou um pouquinho a violência? A violência, ela pode se tornar tão cômoda na vida do sujeito que ela passa a não ter mais o teor de uma violência. Ela passa a nem ser mais detectado como algo de violência. Como eu mencionei há pouco dessa mulher que apanha e que acha que isso é um gesto de amor. A violência, pessoas que viveram, isso é algo muito interessante, cara, isso é algo extremamente interessante. Crianças, por exemplo, jovens, né, crianças que desde muito cedo viveram em situações de violência, em ambientes violentos, eles tendem inconscientemente a reproduzir as mesmas violências que eles viveram na vida deles. É algo extremamente absurdo imaginar isso conscientemente, porque ninguém quer isso, né? Ninguém diz que... É muito comum a gente ouvir na clínica que o paciente fala bem assim:
Eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia fazer com os meus filhos o que meu pai fez comigo. E eu me vejo cometendo as mesmas coisas que meu pai fazia comigo. Do mesmo jeito. Esse é o exemplo de que somos seres dominados por um inconsciente. A violência, ela impregna no ser humano como algo reconhecido, como algo já vivido, como algo familiar. Eu tenho nas minhas entranhas que a violência é algo que eu sempre vivi, que eu sempre tive. E nada mais normal e mais comum a reprodução disso na minha vida como um todo. De forma inconsciente, de forma automática, de forma não pensada, né? E aí, claro, quando a pessoa começa a poder perceber isso, peraí, mas eu estou reproduzindo aqui a mesma coisa que eu vivi e não me dei conta. Está acontecendo a mesma coisa. E é uma força que se apodera de mim que eu não tenho controle. Eu não sei de onde vem isso. É uma força que toma conta de mim. Por quê? Porque é como se nessa memória houvessem traços, né? Houvessem forças, houvessem registros que fazem com que isso se reproduza quase de modo automático na vida do sujeito. E aí ele vai buscar relações doentias, ele vai buscar pessoas violentas, ele vai buscar pessoas que provoquem situações violentas para ele poder colocar para fora a agressividade dele. Né? Ele faz um par, às vezes, com a esposa, ou a esposa com o marido, um par perfeito que monte todo esse esquema de violência, né? Que daqui a pouco, do outro lado, tem uma pessoa que coloca o sujeito numa posição de provocação sempre para ele ter que vir com os aspectos agressivos dele. Né? E é um ciclo, cara, extremamente vicioso. Vicioso. Então, pode falar. Como romper esse círculo vicioso? Então, esse é um processo, cara. Esse é um processo. Ele é um processo, imagina, ele é tão difícil e ele é tão lento, e por isso que o trabalho psicológico ele é lento, principalmente quem trabalha com a psicanálise, com a ideia do inconsciente humano. Por quê? Porque imagina, tu vem lá de trás, isso está implantado, né? Isso está dentro do sujeito, isso está impregnado na vida dele. Então, é um trabalho longo, é um trabalho de processo, é um trabalho de formiguinha. Eu sempre digo, é gotinha a gotinha. Né? O ser humano, infelizmente, ele não consegue mudar isso sozinho. Ele não consegue sem descer lá para baixo, né? Ele não consegue sem descer lá para baixo, cavocar lá embaixo, né? E entender e mexer na dor e vivenciar as situações de agressividade que viveu lá atrás, porque lá atrás que tá parada, viver isso, sentir isso, reviver isso, para poder compreender a partir disso o que está acontecendo hoje. Essas ligações precisam ser feitas entre o passado e o presente, para que o passado e o presente não se confundam mais. Porque, ok, esse ser vive no presente hoje, mas ele vive como se estivesse lá atrás no passado ainda, vivenciando as mesmas situações. Então, é o que a gente chama em psicanálise de repetição, né? É uma compulsão à repetição. Ele repete, 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 e repete por quê? Como um meio de elaborar. Ele só repete porque ele quer achar uma saída. Nessa repetição tem uma tentativa de achar uma saída que ele não consegue. Né? Tem uma tentativa de poder escapar. Ele não consegue sozinho, é impossível, porque a gente não tem acesso ao nosso inconsciente. Né? O inconsciente, para ele ser acessado, ele precisa necessariamente da relação. Da relação. Porque é o outro, a partir da presença do analista, que vai estar ali como pessoa, é a partir desse analista que ele vai poder projetar a agressividade dele. A agressividade também vem para o analista. Também vem para a pessoa que está ouvindo. E aí, a partir desse recebimento, que a gente chama de transferência, ele vai transferir para mim todo esse circuito de violência, e a partir da minha relação neutra, eu consigo poder pegar, transformar e entregar para ele de volta. E é assim que essa coisa vai se modificando. Sem isso é muito difícil, cara, é muito difícil. Rodrigo, a gente vive uma situação no Rio Grande do Sul, a população carcerária, a massa carcerária, ela é muito grande. Hoje, as cadeias, elas são verdadeiras escolas do crime, você não consegue ressocializar, que seria o papel
das casas prisionais. O trabalho, o acompanhamento psicológico para essa população, ele é importante e poderia surtir efeito na ressocialização de um preso, de um criminoso que está pagando pelo... Eu acho que sim, cara. Eu acho que seria urgente, emergencial. O problema é que não nessa conjuntura que a gente tem social, né? Nesses moldes social. É interessante tu mencionar isso, cara, porque eu até atendo, né? E uma pessoa que trabalha nesse circuito como uma questão humanitária de poder ter voz ativa dessas pessoas que estão à margem da sociedade, desses presidiários, né? Tentando auxiliar, tentando buscar um meio, uma saída. Existem pessoas que fazem esse trabalho. E aí a gente percebe, no sistema como um todo, o quanto é difícil, né? O quanto é difícil, porque tem uma sociedade toda correndo contra isso. Todo o sistema está montado para afastar isso da sociedade, né? A sociedade não quer se deparar. Né? A sociedade é a mesma coisa do sujeito que não quer se deparar com os próprios podres, né? A sociedade não quer se deparar com a podridão. A sociedade não quer ver aquilo. A sociedade não quer olhar para aquilo. A gente não tem... a gente quer olhar para a banalização daquilo. Né? A gente é voyeurista. A gente gosta de ver o circo pegando fogo. A gente gosta de ver a morte acontecendo. A gente gosta de ver... isso dá prazer. Isso alimenta esses aspectos que eu falei do ser humano, esses aspectos que a gente não quer olhar. Isso alimenta, nutre nós. Nós, eu, você, todo mundo. Em algum ponto a gente é tocado, isso desperta. Né? A gente se encanta, por mais absurdo que possa parecer, a gente se encanta. E por isso que tem tanta mídia em torno disso, porque a gente se encanta com isso. Agora, a gente não se encanta com a responsabilidade nossa social em torno disso. Esse lado a gente não quer ver. A gente não quer pensar que cada um de nós, como sociedade, como indivíduo humano, como sujeito, somos responsáveis por cada um daqueles que está lá. Temos a nossa parcela de contribuição em cada um daqueles que está lá. Então, é abrir a realidade da situação, da limitação, que poderia dizer assim, não, sim, a psicologia pode ajudar. No sistema, do jeito que está, a psicologia não pode fazer nada. Né? O trabalho é extremamente restrito. É restrito porque somos uma agulha no palheiro. Cara, né? Tu não tem como largar um sujeito que vem de uma história, de uma vida, numa sessão de psicoterapia de 1 hora por semana, ou de 2 vezes por semana, e que eu possa fazer algo por ele. Não posso fazer nada por ele. Eu não tenho ferramentas para fazer. Porque é como se o cara tivesse com o destino traçado, sabe? Às vezes me dá a sensação que é assim que se trata. Isso é destino traçado. Né? O cara nasceu para ser isso e não tem salvação. Né? A sociedade não está preparada para lidar com isso. Principalmente nós, né? Eu acho que do jeito que as coisas andam atualmente, né? Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está vivenciando, cara, todos os absurdos que a gente está vendo, é utopia. Imaginar que alguma coisa possa ser feita nesse cenário. Minha opinião, cara, minha opinião pessoal, né? Eu vejo assim. Rodrigo, nós iniciamos o nosso bate-papo falando do caso aqui de Itatiba do Sul, onde uma criança foi agredida por um adulto. Ela, felizmente, está se recuperando, mas ela vai voltar para casa. Em determinado momento, ela vai voltar para casa, ela vai vivenciar aquele cenário de novo, do local onde ela foi agredida. O agressor é vizinho, hoje ele está preso, mas viveram por muito tempo naquele local. O que é importante para pessoas que viveram um trauma como esse, não falando especificamente deste caso, mas para pessoas que viveram um trauma semelhante a esse, na retomada dela, o que é importante? Eu acho que não tem como a gente pensar numa retomada sem levar em consideração uma história. Tá? O que eu quero dizer com isso? É legal tu usar a palavra trauma, que me veio à cabeça, que é o que a psicanálise vai mostrar, e Freud, por exemplo, mostrava aqui. Para um trauma ser trauma, ele tem que ser
Antes dele tem que ter havido um primeiro trauma. Essa mulher que sofreu essa situação violenta, que passou por tudo isso, né? Por mais... o que é um trauma? Primeiro vamos dizer, o que é um trauma? Um trauma é toda aquela situação que excede a capacidade do sujeito digerir. Né? Estou conversando contigo aqui, de repente cai um avião aqui na minha mão, né? Excede a minha capacidade de poder estar preparado para receber aquilo. Isso pode me causar um trauma. Um trauma é sempre aquilo que excede a capacidade do sujeito, né? Que ele não tem capacidade para digerir. Se essa mulher que viveu essa situação, que passou por essa situação, por mais danosa, por mais absurda, por mais intensa que seja, ela só vai se perpetuar como trauma se ela já tiver vivido em idades precoces algo tão ou mais violento que isso. Se essa primeira situação que esse sujeito viveu, se for a primeira situação, pode ser impactante, pode ser sofrido, pode ser danoso, pode ser, mas ele por si só, teoricamente, claro, existem casos e casos, mas por si só ele acaba sendo digerido pelo organismo. Tá? Vamos pensar de uma forma assim quase física. Tá? Ele tem uma capacidade de digerir ao longo do tempo. É que nem um luto. Vai levar um tempo, o sujeito vai digerindo a perda, vai lidando com a tristeza, vai chorando, vai passando, vai sofrendo. Agora, se essa situação, e é muito provavelmente que seja, né, é uma hipótese que eu faço agora aqui, né, que já tenham ouvido na vida dessas pessoas situações parecidas, situações específicas, que essa pessoa já tem uma história de algo nesse aspecto, porque, de novo, tem um termo que a gente usa em psicanálise que é determinismo psíquico. Nada acontece por acaso. Todos os eventos estão interligados numa cadeia. Então, é como se essa situação de agora lembrasse uma situação passada, aí sim, aí a gente tem intensidade para gerar um trauma. A gente tem intensidade. São duas coisas que se ligaram, são dois eventos pesados, que aí vai bater numa coisa passada que aparentemente estava esquecida, mas não estava, e aí vem à tona, né? E aí, cara, quando é assim, essa pessoa acaba caindo no consultório, ela acaba caindo no psiquiatra, ela acaba indo buscar auxílio porque é muito dolorido, ela não suporta o peso daquilo. O sofrimento é muito grande. Agora, tem um outro caminho também. Quando tu fala disso, eu lembrei de um texto que é o problema econômico do masoquismo, né? Existem pessoas, e aí tudo isso que a gente fala existe dentro de cada um de nós, somos seres sádicos e somos seres masoquistas também. Temos dentro de nós também essas pulsões. Temos também essas coisas que no nosso dia a dia a gente coloca na nossa vida sem se perceber. Né? Tem pessoas que obtêm prazer no sofrimento. Não estou falando que é esse caso específico, mas existe prazer no sofrimento, existe prazer na dor. Existe essa corrente inconsciente que está girando, que veio lá de trás da vida do sujeito, que faz com que ele obtenha um prazer. Né? Inconsciente, ao mesmo tempo que ele chora e sofre a dor consciente, no inconsciente há todo um inconsciente que se alimenta dessa violência, que se nutre dessa violência, né? Que está sempre buscando situações de violência inconscientemente. Então há um prazer na dor. É como se através disso ela sentisse algo familiar, algo reconhecido, algo já vivido, algo que, por mais absurdo que pareça, fornece até uma segurança. Eu já conheço isso, eu já sei, eu já vivi isso. Isso não me é estranho. Né? E o ser humano está sempre buscando esse tipo de situações onde ele quer reconhecer, ele quer tá seguro, mesmo correndo risco de vida. É uma incoerência, né? É absurdo tu pensar. Mas é assim que funciona. Por isso que muitas pessoas conscientemente desejam se curar, mas inconscientemente lutam contra a cura. Né?
Eu quero trazer aqui um questionamento também, usando como exemplo esse episódio do DJ Ives, né? É possível, Rodrigo, voltar a ter confiança numa pessoa, num companheiro, como que tenha proporcionado um episódio como esse, agredir a esposa, de repente sentou, conversaram, foi um momento. É possível isso? Ou quem faz uma vez voltará a fazer, a ter as mesmas atitudes? Sim, eu acho que a gente já pode pensar, né? Vamos pensar aqui, entre nós, né? E quem está assistindo, pensem comigo, né? Qual seria a tendência de um ser humano que sofreu o que ela sofreu fazer? Né? Qual a tendência lógica de qualquer pessoa fazer? Pessoa que passou por essa situação que ela passou, certo? Que foi para a rede nacional, todo mundo viu, saiu na imprensa, todo mundo que vê se indigna, se espanta, sente nojo. O que seria natural de uma pessoa que viveu aquilo fazer? Né? Sem hipocrisia. É nunca mais olhar. Né? É se distanciar, é se afastar. Se eu não me afasto, e se eu me mantenho, e se eu estou disposta a sequer ouvir esse cara, algo tem comigo. Algo me mantém nessa situação de violência. O que em mim busca? O que em mim busca se escorar nessa situação? O que eu estou buscando encontrar nessa situação? O que em mim, desse inconsciente ferrado lá de trás, está buscando reatualização nessa situação? Por quê? Então, é difícil a gente dizer assim, cara, não dá para confiar, né? Não tem como confiar. Porque a gente sabe que se essa pessoa está nessa situação, é porque algo leva ela a essa situação. Né? Quem sabe quantas dessas já aconteceram antes? Quem sabe quantas situações ela já passou? E que ninguém sabe, né? Só ela sabe. E quem sabe o quanto ela não sofra por não conseguir sair dessa situação. Que aí não cabe um julgamento moral, né? Realmente é uma pessoa com problemas e que está reatualizando situações nessa relação que ela está. Mas quanto disso ela já não viveu antes? O quanto ela não sofre por estar nessa? Cara, eu não aguento mais, mas tem uma força que me segura aqui. Né? O que esse cara que bate está representando? Quem já fez isso com ela em outros momentos da vida? São inúmeras situações. Exposição da vítima, né? Esse caso tomou repercussão nacional, talvez, né, como leigo falando, mas talvez tenha sido a exposição desse caso um grito de liberdade. Mas essa exposição, ela não pode ser tão traumática quanto a situação vivida? Eu acho, é chato, né, cara? Vendo de fora, assim, deve ser terrível, né? Eu imagino que deva ser terrível, ainda mais se tu pensa que tem um ser que está sofrendo, né? E que esse sofrimento é duplicado, triplicado a partir dessa exposição, porque aí tu já não sofre mais somente daquela relação, né? Tu sofre por todo um preconceito social, julgamento social, pessoas opinando e dizendo coisas que não sabem o que a pessoa está vivendo, né? Pessoas que se enchem com o ar da graça de poder dizer o que deveria ser feito, como agiriam naquela situação, mas que não viveram a história da pessoa, não sabem o que essa pessoa passou, não sabem o que ela busca nessa relação, que nem ela mesma saiba, nem a pessoa que está ali provavelmente saiba o que está fazendo ela se manter ali. Então, por isso que eu digo, só que aí entra outra questão, né, Leandro? Que esse é o ponto. De novo, o ser humano se nutre disso. Né? Aspectos nossos gosta disso. A gente se sente atraído por isso. A gente gosta de ver o circo pegando fogo. A gente quer o olhar voyeurista, né? O mesmo cara, que a gente está falando, um papo sincero, o mesmo cara, a mesma mulher que sente atração de ver pessoas transando, ele sente atração de ver pessoas sendo maltratadas. Os nossos impulsos sexuais e os nossos impulsos agressivos, eles fazem um conjunto perfeito. Eles estão sempre ali. Então, vem a indignação, mas a gente não consegue parar de ver.
né? A gente não consegue parar de olhar, de se indignar, né? Então, algo é alimentado em nós. Então, claro, tem o sujeito lá que está sofrendo isso, que está vivendo isso, que está sendo impactado por isso, mas é a mesma coisa do WhatsApp, né, cara? Aquela história, poxa, aconteceu um negócio, está todo mundo compartilhando com todo mundo, né? Porque é como se vira um evento, né? Vira um evento. E a gente sente, cara, infelizmente é assim, o ser humano tem esse lado perverso, né? Esse lado sádico, esse lado violento, esse lado agressivo, esse lado... Isso faz parte da nossa constituição humana. Rodrigo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né? Queria deixar aberto o espaço para você fazer suas colocações finais, e aquele recado importante para quem está nos acompanhando, para as pessoas que tiraram esse tempo para nos ouvir nessa noite. Cara, primeiramente agradecer, né? Dizer que é um prazer te rever, cara. Acho que obrigado pela oportunidade de estar trocando contigo. Eu sei também do teu trabalho, do teu profissionalismo, te admiro muito como pessoa, como ser humano, a paixão que tu coloca no que tu faz, eu acho muito bonito, né? Como tu se entrega no que tu faz. E quanto à psicologia, quanto ao meu trabalho, cara, quero me colocar à disposição, né, das pessoas. Eu acho muito importante que a gente efetue, muitas vezes, um trabalho social em torno das situações que a gente percebe. O que é isso? Somos inteiramente responsáveis pelas coisas que acontecem ao nosso redor, né, cara? Muitas vezes a gente presencia algumas situações, por mínimas que sejam, né? A gente vê pessoas em sofrimento, pelo mínimo sofrimento possível que essa pessoa está vivendo, e a gente não tende a dar importância. A gente tende a desprezar muitas vezes quando a gente vê alguém em sofrimento, né? A gente precisa se ater um pouco mais para essa cultura das emoções, cara. Me indigna muito essa coisa de perceber o quanto as pessoas precisam estar no fundo do poço para poder se aterem ao que estão sentindo, né? E isso, então, quando tu assiste uma live, quando alguma coisa que te tocou aqui, que fez sentido para ti, ou que tu lembrou de alguém que tu conhece, que está passando por algo do tipo, conversa, fala, comenta, né? Ah, eu assisti uma live lá ontem, Leandro, lá com o psicólogo, foi bem bacana, entra lá no Instagram dele, dá uma olhada, sabe? Esse é o meio que a gente tem no nosso dia a dia de prevenir algumas situações, né? A gente tem o nosso meio, cara, porque assim, ó, eu vejo a vida, né? As coisas que eu presencio, eu vejo como cada momento como uma oportunidade enorme que a gente tem de fazer diferente na nossa vida. Se a gente levar cada minuto a sério, se a gente viver intensamente cada minuto que a gente vive, que a gente está fazendo, a vida tem um outro brilho, cara. Sabe? Se esse momento que eu tô aqui com o Leandro, que para mim é especial, é muito especial estar aqui trocando, eu gosto disso, né? E nesse momento que eu tô aqui, eu me entrego, eu me dou, eu faço com que não exista outro momento a não ser esse aqui. Se a gente consegue ter um pouquinho disso na nossa vida, ao ver uma situação, ao presenciar uma situação, ao encontrar um parceiro, ao visualizar alguma coisa que nos move, que nos encanta, eu acho que a gente faz um pouco da nossa parcela como ser humano no mundo. Eu acho que a gente tá rateando muito nisso, né? Eu acho que a gente, como sociedade, a gente está deixando muito a desejar nesse aspecto. Que era o que tu falava dos presidiários, por exemplo, né, cara? São seres que estão lá, são seres que estão em sofrimento lá também. Ok, ele matou, ele fez as coisas mais horríveis do mundo, mas ele fez. Ele fez. A diferença entre ele e você é que você não fez e ele fez, mas você teria a mesma capacidade dele de fazer. A diferença é que tu tá contido, tu tá controlado, tu tá com o teu mental legal, mas tu não sabe o dia de amanhã, né? Então, se a gente propaga o conhecimento, se a gente pode fazer diferente na vida das pessoas, eu acho que a vida fica com mais brilho, cara. Então, o recado é esse, só te agradecer. Rodrigo, como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? As pessoas que estão acompanhando agora tem esse trabalho, né, do atendimento online, como é que te procura? Cara, tô no Instagram, eu posto meio que semanal, alguma coisinha sempre. Rodrigo Stirmer Psico, tá? O pessoal vai me encontrar no Instagram, no Facebook também.
Estou sempre à disposição para trocar, para conversar, para o pessoal tirar dúvida, cara. Eu tenho uma forma de vivenciar a psicologia, o meu trabalho, de uma forma um tanto quanto leve. Eu tento sair o máximo possível dessa posição terapêutica, sabe, dessa postura. Eu gosto de interagir, cara. Eu gosto de fazer as coisas de uma forma leve. Então, tô aí. As pessoas não vão ter oportunidade de deixar de me encontrar. É só entrar no Instagram, Facebook, eu vou estar sempre por aí. Show de bola. Agradecer aqui também a Ana Alice, deixou um comentário. Parabéns, Rodrigo e Leandro, pela construção de um bate-papo extremamente enriquecedor. E o Roberto, de novo, dizendo aqui, olha, baita bate-papo, parabéns, obrigado vocês, né? A Tânia também, parabenizando aí por esse bate-papo. Dizer que já quero lançar aqui o assunto, a pauta do nosso próximo encontro, viu, Rodrigo? Opa! Digo aí, o comportamento do homem no trânsito. Eu acho que é um assunto legal para a gente discutir numa próxima oportunidade. Fechado, só marcar. Valeu, obrigado aí o Gabriel do Prado também, a Aline, que estão comentando na nossa live. Dizer para vocês aí que estão acompanhando, que sigam, né, o Rodrigo Stirmer no Instagram, também no Facebook, e claro, o Jornal Boa Vista e a Rádio Cultura também. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Abração, cara. Obrigado. Valeu, grande abraço, obrigado a todos que acompanharam a Rádio Cultura e Jornal Boa Vista até aqui. A gente se encontra em uma outra oportunidade. Semanalmente pretendemos fazer esse bate-papo com assuntos diversos e vocês são nossos convidados. Muito obrigado a todos, um abraço, boa noite.